Como combater uma droga barata, de rápido efeito e facilmente encontrada? Oxy é o nome dela, um produto da oxidação da sobra da cocaína adicionada de cal, gasolina e querosene e que mata 30% dos usuários no primeiro ano de consumo. Os deputados estão preocupados com a questão e discutem formas de combater e tratar o problema. Veja na reportagem da TV Câmara. Os policiais encontram uma boca de fumo. Dois protagonistas dessa história logo aparecem. Primeiro, o suspeito não identificado, com muito dinheiro. Depois, a droga. Geralmente eles escondem essas drogas dentro desses buraquinhos para não ser encontrado pela polícia, né? E essa daí, pela coloração, provavelmente trata-se de óxido. Porque ela é mais esbranquiçada do que essa outra, tá vendo? Então a quantidade de cal presente nessa aqui é maior. Portanto, provavelmente se trata de óxido. Gasolina, querosene e cal. 3 aditivos fáceis de encontrar e que, somados à pasta base da cocaína, formam a receita do óxido. A principal evidência de que essa receita já chegou ao Planalto Central não vem das batidas policiais, não vem de exames de laboratório, vem sim de viciados em crack. Um depoimento ironicamente dado aos policiais. Não raro, eles nos confessam que o crack está mudando. O crack está ficando com gosto de querosene, o crack está ficando com gosto de óleo diesel e também de gasolina. Ora, pessoal, a gente sabe que tem uma nova droga em vigor, é o Oxy. A nova droga é bem mais barata que a merla, mais barata que o crack e bem mais devastadora. A pessoa vai começar a ter um ataque cardíaco, vai aumentar também a frequência respiratória. Há um grande risco de desencadear crise convulsiva. Pode desencadear uma série de quadros psiquiátricos. Os quadros agudos ali podem desencadear quadros paranoicos, com sensações de perseguição, alucinações, ver coisas, ouvir coisas. E a longo prazo vai desencadeando quadros de ansiedade. A pessoa, quando para de usar, ela entra num nível de ansiedade, de irritabilidade muito alto. E aí fica mais propensa a se envolver em brigas, em violência, para conseguir a droga também, porque aí tem a questão da abstinência, que essa droga causa uma abstinência muito forte. A devastação é no cérebro, é no fígado, é no pulmão, é na medula, em tudo quanto é lugar. Por R$2. Barato e devastador. O Oxy tem tudo para substituir o crack naquilo que alguns especialistas chamam de epidemia. Hoje são pelo menos 1.200.000 brasileiros viciados em crack. A questão aí é o que vai acontecer se o Oxy substituir o crack. A resposta é muitas mortes. Cerca de 30% dos viciados na nova droga morrem ainda no primeiro ano. A alternativa seria um tratamento adequado. Aí a questão muda. Onde? Não temos polícia de droga nesse país. Onde é que eu vou internar um menino que usa óxido, que usa crack? Não tem. Tem clínicas particulares. Mas o povão é que está usando. Onde eu vou colocar esse povão? Toda essa gente fica espalhada nas famosas cracolândias. E a resposta do governo é pontual. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, decidiu por conta própria impor a viciados menores de idade a internação para tratamento, independente da vontade deles. O problema começa aí. Como convencer alguém seduzido por uma droga tão forte? Temos que criar um modelo parecido com o português, onde tem uma comissão, onde as autoridades de saúde multidisciplinar convence esse toxicodependente a se tratar. Do mesmo jeito que o crime se organiza para ocupar um vácuo deixado pelo Estado, surge aí um outro personagem para disputar esse espaço, a sociedade. E o melhor exemplo vem das chamadas comunidades terapêuticas. Se depender do Congresso, elas podem ter até 100 milhões de reais. Isso se for aprovada uma proposta de mudança na LDO do deputado Eduardo da Fonte. Hoje, as comunidades terapêuticas bancadas pelas igrejas evangélicas, católicas, oferecem ao Brasil cerca de 75 mil leitos, quando o governo federal, na política da Senad, só ofereceu no ano de 2010 menos de 1.000 leitos. Uma outra questão que o governo precisa fazer urgente é encontrar formas de apoiar
principalmente na área do tratamento, da recuperação, da reinserção, as milhares de casas de acolhimento que tem nesse país afora, que são dirigidas por gente vocacionada, por gente que ama o próximo, que faz isso por amor, pessoas das religiões, das mais diversas religiões, os evangélicos, os católicos, os espíritas, que tem as casas de recuperação, as casas de apoio, e que faz isso com extremo sucesso, mas com muita abnegação, sem dinheiro do governo, sem investimento do governo. Deputados estaduais de 15 assembleias entregaram uma proposta de emenda à Constituição ao presidente do Congresso, José Sarney. A proposta amplia os poderes dos legislativos estaduais sobre assuntos que hoje são exclusivos da União. Veja na reportagem da TV Senado. Dividir tarefas com o Congresso Nacional é o que querem os deputados estaduais. 15 assembleias legislativas apoiam a proposta de emenda à Constituição entregue ao senador José Sarney. Esse é o número mínimo para que uma PEC de iniciativa das assembleias tramite no Congresso. A Câmara Federal e o Senado não dão conta de legislar sobre todos os assuntos que são de competência privativa do Congresso Nacional. E, enquanto isso, os legislativos estaduais ficam com capacidade ociosa, eles têm uma autonomia legislativa extremamente limitada. Hoje, só o Congresso Nacional pode aprovar leis sobre assuntos como trânsito, transporte, direito processual civil e penal, licitação e contratos e direito agrário. Todo e qualquer problema agrário que nós temos no nosso estado e que depende de trabalhar a legislação, ele é extremamente demorado. Só para você ter uma ideia, os assentamentos estão totalmente defasados, desestimulados, desestruturados, precisamos de uma reforma nessa área. No meu ponto de vista, a reforma agrária tinha que ser estadualizada e ao passar essa competência para os estados e a Assembleia Legislativa, tendo condições de legislar sobre isso, dá sem dúvida nenhuma para melhorar e melhorar muito. Queremos aqui a obtenção de oportunidade de legislar de forma concorrente com a União. E, logicamente, que devemos ter um olhar mais cuidadoso com as particularidades, com as peculiaridades dos estados. Dessa forma, o legislativo vai ser mais eficiente, mais eficaz e a população ganha. Mudanças não só nos legislativos estaduais. A PEC também prevê mais competências para o Congresso Nacional. A maioria dos parlamentares da Câmara ou do Senado poderia apresentar projetos que hoje são de iniciativa apenas do presidente da República, como os que modificam o efetivo das Forças Armadas e criam cargos e ministérios. Na verdade, não há sequer autonomia de verdade do Poder Legislativo no Brasil, porque você depende do orçamento que o Executivo formula. Há um asfixiamento, uma diminuição dos legislativos estaduais e há uma diminuição dos legislativos em geral, inclusive o Congresso Nacional, diante da capacidade de legislar. É o único país do mundo onde quem legisla não é o legislador. Os deputados estaduais também pediram ao presidente do Congresso, José Sarney, a regulamentação de uma emenda constitucional que fixa regras para a criação de municípios. Do norte, por exemplo, nós temos a capital Rondônia com um distrito a 300 quilômetros. Nós temos distritos no Acre que poderiam já ser emancipados com 6, 7 mil habitantes. Então a gente precisava ter, nós precisamos ter sim uma lei maior, que se tenha uma lei federal, mas que dê a oportunidade de os deputados estaduais saber se pode ou não pode criar novos municípios. Não um deputado ou um senador do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim. Então quem conhece a realidade somos nós, deputados estaduais, que convivemos lá. E no próximo bloco, você vai conhecer o Conservatório Pernambucano de Música, que alia o ensino do som erudito à modernidade da sanfona e da viola sertaneja. Em um minuto.